Olá, já parou para pensar que, nesse nosso mundo tão corrido, tão focado em eficiência, em velocidade, como é que ficam as nossas conexões humanas? Aquelas de verdade, sabe? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é poderosa e pode transformar o jeito que a gente se relaciona com todo mundo. Olha só que interessante essa frase. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave. Isso aqui, do André Luiz, é o ponto de partida de toda a nossa conversa. A gente tende a achar que gentileza é só, sei lá, ser educado. Mas a ideia aqui é muito mais profunda. É sobre ver a gentileza como uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa mesmo para resolver problemas e, de fato, construir pontes entre as pessoas. Mas para a gente chegar nessa solução, primeiro a gente precisa dar um nome para o problema, né? E as fontes que nós analisamos trazem um conceito bem forte para isso. Uma tal de idade do gelo relacional. E o que é isso, essa idade do gelo? Bom, um filósofo italiano, o Piero Ferrucci, ele diz que, na convivência, a gente está vivendo um esfriamento global. Já pensou nisso? Nossas conversas, nossas interações estão ficando mais impessoais, mais na correria. A gente valoriza a eficiência, a rapidez, muito mais do que o calor humano, o olho no olho. E os sintomas disso a gente vê todo dia, né? Tudo fica mais impessoal, mais apressado, e com isso a gente vai ficando mais frio, mais indiferente, mais competitivo. É como se a gente ficasse meio cego para o que o outro está sentindo. No fim das contas, nossos relacionamentos vão ficando mais pobres, é essa a palavra. E aí vem a pergunta: qual é o preço que a gente paga por essa frieza toda? E olha, o preço é alto. E quem paga a conta é a nossa própria saúde, o nosso bem-estar. E isso não é papo vago, não é achismo, não. Existem muitas pesquisas que mostram isso. Ter relacionamentos saudáveis, fortes, é fundamental para a nossa saúde, tanto a física quanto a mental. E mais, é um dos segredos da longevidade. Então, o ponto-chave é esse aqui, ó. Sucesso profissional, dinheiro, bens materiais, nada disso compensa o fracasso nas relações humanas. Pode ter certeza que vai chegar uma hora na vida que a gente olha para o lado e percebe que nada disso vale a pena se a gente está sozinho. É o que podemos chamar de pobreza emocional. Beleza, então o problema é essa frieza e o preço é a nossa felicidade. A pergunta de $1 milhão é: como é que a gente faz para virar esse jogo? Como a gente desenvolve essa tal competência emocional para conviver melhor? Bom, o primeiro passo, a base de tudo, é uma mudança de mentalidade. Vamos ver qual é essa primeira grande lição. A grande sacada é essa. A gente precisa diminuir o tamanho do nosso individualismo, mas sem perder a nossa individualidade. Entende a diferença? Não é deixar de ser quem a gente é. É só abrir um espacinho no nosso mundo para o outro caber também. Porque, no fundo, felicidade não é carreira solo, né? E essa frase do filósofo Alexandre Julien é, nossa, perfeita para isso. Ele pergunta: por que a gente encara o outro como um adversário? A gente esquece que estamos todos no mesmo time, todo mundo querendo a mesma coisa: ser feliz. É simples assim. Lutar um contra o outro não faz o menor sentido. Ok, a mentalidade a gente já entendeu. Agora, como é que a gente coloca isso em prática? Vamos falar de algumas ferramentas que podem de verdade mudar o jogo nas nossas interações. Pensa assim, em algumas virtudes como se fossem interruptores de luz. Sabe quando o clima pesa, rola um conflito, um atrito? Essas atitudes são como apertar o interruptor. A luz acende e a escuridão, bom, ela some. E que interruptores são esses? São coisas como simpatia, delicadeza, doçura, a própria gentileza, afabilidade e, claro, o perdão. São atitudes que ajudam a neutralizar, ou pelo menos diminuir, aqueles atritos que sempre acontecem quando a gente convive. Parecem coisas pequenas, né? Mas o efeito, nossa, é gigante. Olha o que São Francisco de Assis dizia sobre isso. A delicadeza é irmã da caridade, porque ela apaga o ódio. Isso é muito forte. Delicadeza não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É uma força imensa que impede a gente de sair por aí explodindo, sabe? Machucando os outros e a nós mesmos. Tá bom, mas e na prática, como isso funciona? Deixa eu contar uma história que ilustra isso perfeitamente. É a história de um amigo que vivia num condomínio e tinha um problema sério com um dos porteiros. O cara era sempre muito ríspido, sabe? Às vezes até grosseiro. Era um estresse diário, todo santo dia. Aí um dia, esse amigo não aguentou mais e foi reclamar com o síndico, já pensando em pedir a cabeça do porteiro. E foi aí que veio a virada. O síndico contou para ele: o porteiro tinha um filho com uma doença muito grave, incurável.
Por trás daquela casca de homem agressivo, existia uma alma completamente dilacerada pela dor. Aquilo mudou tudo na hora. A vontade de reclamar, de punir, sumiu. Deu lugar a outra coisa. Ele começou a se interessar pela dor daquele homem. E a atitude dele mudou da água para o vinho. Todo dia, quando passava pela portaria, ele dava um bom dia caloroso, perguntava do filho, oferecia uma palavra de conforto. E o resultado foi uma transformação. O porteiro, aos poucos, foi perdendo aquela casca de rispidez e o amigo, ele perdeu a casca da indiferença. Aquele inferno que existia entre os dois simplesmente evaporou. E por quê? Porque um deles decidiu enxergar a dor por trás da armadura do outro. E essa é a grande lição, né? O poder da bondade pode literalmente tirar uma pessoa do inferno. E o mais incrível é que quando a gente ajuda alguém a sair, a gente sai junto. É uma libertação dos dois lados. Para fechar, fica uma reflexão do Christian Bobbin que é muito, muito forte. Ele nos lembra que toda pessoa que a gente encontra no nosso dia já pode ter passado pelo inferno talvez mais de uma vez. Então, da próxima vez que alguém for ríspido, antes de reagir, talvez valha a pena a gente se perguntar qual será o inferno que essa pessoa atravessou hoje. Só de pensar nisso, já pode mudar tudo.